Volume, o dedo duro do mercado financeiro. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o poder dos volumes e como identificar os pontos de atenção nos movimentos baseado no volume, o dedo duro do mercado financeiro. Meu nome é Lucas Américo, sou trader, especulador e empresário. Antes de entrarmos na parte gráfica, na parte prática, eu quero trazer alguns conceitos para você, para ficar mais fácil da gente entender o volume. Para entender o volume, você precisa entender a diferença entre análise gráfica e análise técnica. Bom? Por quê? Análise gráfica, AG, ela utiliza preço e tempo. Vamos olhar no gráfico aqui, ó. Análise gráfica, preço, aqui, ó, abriu aqui, fechou aqui. Preço e tempo. Tempo, time frame de 1 minuto, 2, 5, 10, 15, 1 hora, diária, semanal, blá, 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 blá. Beleza? Isso é o que a análise gráfica utiliza. Análise técnica, ela utiliza o preço, o tempo e volume, que é esse cara aqui, o dedo duro, que ele conta tudo que a gente precisa saber, tá bom? Feito isso, entendeu essa diferença? Que grafista só análise gráfica, preço e tempo, análise técnica, preço, tempo e volume. Baseado nisso, vamos estudar hoje o volume, que é o cara que mostra tudo o que a gente precisa saber. Olhando aqui embaixo no gráfico, a gente tem o volume, né? Vamos olhar os grandes movimentos de volume, ó. Aqui teve um, isoladamente. Não sei se foi notícia alguma coisa que aconteceu aqui, né? Pode ver, ó, ele tá bem diferente, né, dos outros. Mas vamos olhar aqui, ó, volume. Olha aqui. Vamos estudar esse movimento. Ó, baita volumão aqui. Baita volumão, tá? O que é importante a gente saber? Para a gente entender e estudar sobre o volume, eu preciso saber vários outros conceitos. O primeiro deles era esse, né? A diferença entre análise gráfica e análise técnica. O segundo deles, você tem que saber sobre oferta e demanda. Entender o que é oferta, o que é o demanda e como elas realmente funcionam. Depois, você tem que entender sobre agressão e absorção. Você entendeu o que é uma agressão, o que é uma absorção? Beleza, agora você vai conseguir entender mais sobre o volume. A diferença de análise gráfica e análise técnica, o que é oferta e demanda, como que funciona, o que é agressão e absorção e como que elas funcionam. Agora, se você já sabe tudo isso, você consegue ter uma leitura e um entendimento de volume muito mais fluido. Se você ainda não sabe sobre isso, nós temos vídeos que te explicam no detalhe toda essa introdução que você precisa para saber tudo sobre o volume, tá? Então, se você ainda não sabe, pode assistir esse vídeo aqui, mas é interessante que você pause, vá lá assistir os outros vídeos para que o volume faça muito mais sentido para você, beleza? Vamos continuar aqui. Entendeu oferta, demanda, agressão e absorção? Show! Agora eu vou ver o volume. Entendeu oferta, demanda, agressão e absorção? Agora eu tenho que saber esforço versus resultado. Pronto. Agora sim o volume vai fazer sentido para você. Vamos olhar aqui no gráfico. Lucas, o que é esse último que você falou, esforço versus resultado? Olha aqui. A gente tem um volume alto, ó, muito maior que os anteriores e muito maior que os posteriores que vieram depois, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Ó. O preço estava caindo. Vinha lá de cima caindo. Se a gente colocar uma LTBzinha aqui, ó, do último dia, o preço vem caindo. Começou a não renovar fundo, ó. Opa, pode ser que ele queira mostrar uma força. A gente não sabe o que tem para frente aqui, né? Pronto. Pode ser que tenha uma força aqui compradora. Beleza, deu de um dia para o outro, abriu com um gapzinho de baixa e veio fechar o gap. Olha só. O que eu quero te mostrar do volume, né? Não é uma aula de análise técnica nem de análise gráfica, é uma aula de volume.
muito volume. O que aconteceu aqui nesse muito volume? Uai, Lucas, se o volume conta tudo, se eu tenho muito volume numa agressão compradora, numa força compradora, o preço tinha que ir para cima e ele foi para baixo. Não, o preço foi para cima. Ó. Tá, mas como a gente opera intraday, é especulador, opera até movimentos curtos, o que eu preciso entender do volume? Se eu tive um aumento de volume muito forte, e aqui me mostra o que é a absorção dos preços, por isso que eu falei que você tem que entender absorção, oferta, demanda, agressão, ordem limitada, ordem na pedra, ordem limite, ordem a mercado, você tem que entender tudo isso. Deixa eu até anotar aqui, ó, que é um ponto que você tem que entender a diferença também de ordem a mercado e ordem limite, tá? Pronto, olha só, vamos focar aqui no volume. Muito volume. Lucas, eu tive 483 mil contratos negociados, certo? Olha ali, ó, o quarto de baixo para cima. Contratos neg negociados, 483 mil. 483 mil contratos negociados deu um deslocamento de preço de 700 pontos. Tá? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, volume menor. Aqui. Volume menor, eu tive quase a mesma quantidade de pontos. E quantos contratos foram negociados? 286. Aqui foi negociado 483. A metade de contratos negociados para quase a mesma distância de preço. Entende? Qual foi o meu esforço? Aqui eu tive que tirar do meu bolso 500 mil reais para deslocar 700. Um exemplo só, tá? Não que é isso. 700 preço. 700 distância. Aqui eu tive que desembolsar 250 mil. Metade do que os compradores desembolsaram ali atrás. Para deslocar a mesma distância. 700. Entende? O que foi mais fácil de ser feito aqui? Compra ou venda? Claramente foi a venda. Então quer dizer que porque o volume foi maior aqui, a compra nesse momento está maior? Não, a compra teve mais dificuldade de deslocar o preço. O que aconteceu aqui? Os vendedores entraram em ação. Olha essa diferença. 483, outra já, tá? 1000 contratos negociados para deslocar 750. Olha esse cara aqui. 388 mil contratos. Uai, Lucas, como assim? Menos contratos negociados para deslocar... Deixa eu pegar da pontinha aqui, ó. Pontinha na pontinha. 1.400, o dobro. Uai. Olha o volume. Menor que esse volume. Então quer dizer... Vamos lá, a gente opera candle a candle, ó. Candle a candle. Quer dizer que esse cara se gastou 388 mil contratos para deslocar 1.400, pô, se esse cara que eu gastei mais, deveria deslocar mais ainda. Só que não. Então aqui, o que é que eu tenho aqui? Uma divergência entre preço e volume, tá? O que aconteceu? Aqui eu não tinha mais interesse vendedor. Por que eu não tinha interesse vendedor? Vamos olhar o candles anteriores. Ó, 549 pontos. Volume, ok, comparado aos anteriores, maior comparado a essa subidinha, certo? Gastei 96 mil negócios, 200 mil contratos. Opa, beleza. Lembre-se que a gente não tem aqui para frente, tá? Vamos candle a candle aqui para vocês entenderem. Vou trazer para o meio da tela para ficar melhor. 158 mil contratos, normal, beleza? Opa, um aumento expressivo aqui, ó. Ó esse movimento que bonito. 98 mil negócios, 230 contratos. Posterior, 145 mil negócios, 350 mil contratos. O que eu posso pensar aqui? Vamos olhar a análise técnica, olha só. Aqui eu tenho análise gráfica, tá? Desculpa. Aqui eu tenho uma linha de tendência de alta. O que o preço fez?
rompeu a linha para baixo, fez o pullback, segurou um pouquinho nela, né, o falso rompimento e devolveu. Fechou fechou acima do candle, né, mas violou o candle anterior. O que eu vou fazer? Vou vender assim que romper o candle. Vendi aqui, ó, na análise gráfica. O que aconteceu? Tomei um stop violentamente. Não estou criticando a análise gráfica aqui de maneira nenhuma. Eu estou trazendo a importância do volume nas operações e como você pode identificar ele, achar as divergências, ler ele de uma maneira mais assertiva, ok? Olha só, vamos voltar aqui, preste muita atenção. Se é o seu primeiro contato com esse tipo de conteúdo, eu sei que às vezes vai aparecer muita coisa, mas calma, você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser. E eu te falo uma coisa muito importante: o volume diz tudo que você precisa saber. Olha o título desse vídeo: o volume é o dedo duro do mercado. Presta atenção. Cara, se eu gastei 350 mil contratos para ter o mesmo desloque de preço dos compradores que gastaram 230, os compradores gastaram menos contratos para movimentar a mesma quantidade de preço. Entende? Então, qual foi mais difícil, mais custoso? Os vendedores. O que foi mais fácil? Os compradores. Olha esse outro candle aqui que diz tudo, 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 tudo. Volume, ó o volume desse candle. Aqui, ó, esse candle aqui, ó. Volume maior, tirando esse aqui, ó, vendedor, maior até que esse comprador. Esse comprador, 230 negócios, 550 pontos. Esse pequenininho aqui, ó, quantos negócios tem? 230 negócios. Gastou a mesma quantidade de dinheiro. 230 contratos, tá? A mesma quantidade de dinheiro foi gasto com esse candle branco de 500 pontos e esse candle preto aqui de 200 pontos. O que aconteceu aqui? Muito interesse de negociação entre vendedores e compradores. Quando eu tenho muito interesse, muita gente querendo vender, muita gente querendo comprar, né? Eu quero vender, mas também quero comprar. O que tem de desloque de preço? Mínimo. Mesmo um volume alto, desloque de preço mínimo. O que o volume está me dizendo? Se você é grafista, você vai falar, candle pequeno, não tem interesse aí, normal. Pô, os compradores nem estão aparecendo, ó. Não teve interesse de comprador aqui. Mas para quem opera volume, consegue entender essa divergência de movimento, esforço, resultado, ordem limite, ordem agressão, oferta e demanda, agressão e absorção, ordem a mercado, ordem limite, esforço e resultado, consegue entender isso aqui. Se eu tive muito negócio, pouco desloque de preço, cara, se alguém abrir mão disso aqui, o negócio vai explodir. Porque eu tenho pressão dos dois lados, velho. Eu tô comprimindo o preço. Eu tô vendendo muito, mas eu também tô comprando muito. Então, ó, tá assim, ó. Se alguém sai, pum, estoura. Se alguém sai, pum, estoura. O que aconteceu posteriormente? Não foi que os compradores ganharam a briga. O que aconteceu aqui? O vendedor falou assim, cara, eu tenho que gastar muito dinheiro aqui para deslocar o preço. O que eu quero fazer? Eu quero vender. Mas o vendedor quer o quê? Vender caro. O comprador quer fazer o quê? Comprar barato. Então, nesse movimento, o que o vendedor fez? Falou, cara, caramba, quanta grana a gente teve que gastar aqui para descer, hein? Ó, 230 mil contratos. 200 pontos. Olha esse candle. 200 mil contratos. Entendeu? Então o que ele falou? Cara, quer saber? Vou abrir mão desse negócio aqui. Vou abrir mão dessa posição. Vou sair fora. Sair fora. O que os compradores fizeram? Entraram forte. 388 mil contratos. 1.300 pontos. Cara, o que o vendedor fez aqui? Pode até ter estopado e ajudado os compradores nesse movimento. O que o vendedor falou? Quero vender mais caro. Por que eu não posso vender lá na abertura? Então ele falou, vou sair daqui. Vou sair dessa minha posição. Vou abrir mão. O comprador começou a comprar. E o preço começou a subir.
Opa, aumento de volume, diminuição de spread, spread de movimento menor. Agora os compradores continuaram comprando, só que agora os vendedores também entraram aqui. O que ocasionou no volume? Um alto volume. O que ocasionou aqui, comparado ao candle anterior? Um spread menor. O que eu tenho que fazer? Ponto de atenção. Se os vendedores saíram de cena, agora eles voltaram. Eles começaram a defender o movimento. Consegue entender essa diferença entre volume? O vendedor saiu de cena, gastou muita grana aqui, o preço não mexeu. Poderia o comprador ter saído de cena? Poderia, e o preço derretido. Mas olha de onde o preço veio também. Lá de cima. Eu estou tendo uma briga. Olha o aumento de volume comparado aos dias anteriores. Então eu estou tendo uma briga de posição. O comprador quer comprar barato, o vendedor quer vender caro. Se você entender oferta e demanda, agressão e absorção, ordem a mercado, ordem a limite, esforço versus resultado, pronto, a sua leitura de volume está fina. Daqui a pouco a gente vai ver os indicadores derivados de volume, quais são e como você pode usá-los. Fica aqui comigo que tem muita coisa boa nesse vídeo. Olha só, entendeu toda essa diferença que eu acabei de mostrar para vocês? Provavelmente esse cara aqui, ó, tá vendo que foi basicamente o mesmo movimento? Se a gente pegar do topo ao fundo, 770 pontos, aqui 770 pontos. Esse cara aqui vai negociar muito menos contrato, ó. 483 mil contratos, 286 mil. Quer dizer que o vendedor, nesse caso, falando só de candle, tá? Gastou menos energia e teve um deslocamento de preço igual aos compradores que gastaram o dobro de energia. O que o preço tende a fazer aqui? Caiu, certo? Beleza. Opa, começou a brigar de novo aqui, ó. Aumento de volume, começou a abrir spread para os dois lados, tanto vendedor como comprador, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Abriu mão da posição. O que acontece quando a gente tem muito volume num fundo e muito volume num topo? Deixa eu achar outro movimento aqui para ficar mais claro ainda para vocês. Aqui, olha que legal esse volumão aqui, ó. Vamos chegar nele lá, peraí. Deixa eu dar um zoom. Qual foi o maior volume do dia? Uai, muito volume. Num candle comprador, não tinha que continuar comprando? Não. Por isso que eu falei, se você entender de oferta e demanda, agressão e absorção, esforço versus resultado, ordem a mercado e ordem a limite, você vai entender esse acréscimo de volume num topo, o que isso significa. Mais uma vez, ó, 479 contratos para um deslocamento de preço do topo ao fundo de 700 pontos. Ok? Aqui, 360 para um deslocamento de 700 pontos. Então eu gastei mais de 100 mil contratos a menos para ter um deslocamento de preço igual. Se pegar aqui de baixo, então, ó, 340 para andar quase a mesma coisa, 700 pontos. O que aconteceu aqui, ó? Muito volume, preço defendido. Não tinha vendedor aqui, ó. Não tinha vendedor aqui, ó. Comprador veio, entrou vendedor. Vendedor fez o que? Gastou muito. Conseguiu deslocar o preço pouco. Falou, cara, quer saber? Vou abrir mão da posição. Ó, tem vendedor aqui nesse candle? Não. Ó, opa, entrou vendedor de novo. E aí, o preço explodiu. Olha o tamanho desse volume, velho. O que eu presto atenção aqui? Muito volume no topo não quer dizer continuidade de movimento, não. Tá errado. Muito volume no topo. Tudo bem que depois que o candle abriu e fechou, ele ainda andou aí bastante, ó, né? Esse candle é quase 700 pontos. Mas, o que aconteceu na verdade? Em 2 horas e meia caiu 3...
2 horas e 45 caiu 3.000 pontos. Volume no topo não quer dizer continuidade do movimento. Beleza? O que aconteceu aqui? Começou a entrar vendedor. O vendedor falou assim: eu abri mão de tudo isso aqui, agora eu não vou abrir mão. O que o comprador pensou? Cara, a gente está trazendo o preço desde lá de baixo, né? Eu tinha que gastar 100 para andar 200. Agora eu tenho que gastar 300 para andar 200? Não compensa para mim. O que eu vou fazer? Vou começar a realizar também. Vou abrir mão da minha posição compradora porque eu estou comprado desde lá de baixo. O que eu posso fazer? Realizar meu lucro. E aí, lógico, provavelmente esse movimento aqui deu uns 50%. Se a gente traçar um Fibonacci do fundo ao topo, deu 38. Se a gente pegar mais ajustadinho aqui, ó, olha lá, segurou onde? No 38. Movimento normalzinho, realização de compra. O que eu quero mostrar para vocês? Muito volume. Eu vou continuar comprando? Jamais, jamais. Se eu vendo aqui, posso pegar todo esse movimento. Beleza, Lucas, mas como que eu pego esse movimento do começo? Não estou falando aqui de entrada, de saída, nada. Eu estou trazendo uma leitura de volume para você. Lembrando, para você ter uma leitura de volume afiada, você tem que saber entender o que é oferta e demanda, como funciona, o que é uma agressão, como que ela funciona, o que é uma absorção, quando que os players agridem, quando que eles absorvem, esforço versus resultado, que é isso que a gente está vendo aqui, ordem a mercado e ordem a limite, tudo isso você tem que entender para entender o volume de uma vez por todas, tá bom? Então olha só, eu tive acréscimo de volume, o volume não foi caindo. O pessoal fala assim: ah, se o volume cai, se o volume estiver caindo numa subida, quer dizer que o preço vai reverter. Não, eu tive um acréscimo de volume, ó. Volume acrescido. O que o preço fez depois disso? Caiu 3.500 pontos. A gente está vendo o gráfico do índice. Se você opera índice, sabe que 3.000 pontos é alegria divina, né? Você fica rico aqui com 3.000 pontos em um dia só. Tá? Então não quer dizer que o volume está aumentando que o preço vai continuar subindo. Por quê? O preço subiu muito, o volume aumentando no topo. O que pode ser? Uma exaustão, uma absorção dos vendedores. E aí depois que a gente teve aqui, os compradores abriram mão da posição e o vendedor fez a festa. Com pouco esforço, ele conseguiu trazer o preço para baixo. Quando eu não tenho briga, não tenho ninguém na frente, estou comprando. O vendedor não quer vender, eu vou ficar comprando, o preço vai ficar subindo. Porque o vendedor quer fazer o quê? Vender mais caro. É interessante para o vendedor vender aqui embaixo, ó. Não mais. Ele viu que, olha o acréscimo de volume onde aconteceu. No que? Rompimento de resistência. Ó, um candle anterior, um volume quase igual aos anteriores, candle totalmente positivo, quase na linha de resistência, acréscimo de volume para romper. Se eu tivesse um volume muito menor aqui, ó, eu sei que talvez esse rompimento não teria força necessária. Poderia ser não um rompimento, mas uma violação da linha. Ele vem, faz um rompimento falso, né, que é a violação, e devolve. Mas o acréscimo de volume, fechamento do candle anterior com spread máximo de compradores, próximo da resistência, depois de um gap gigantesco, a tendência é confirmar o pivôzinho aqui, né? A gente tem um pivôzinho aqui, ó. O que ele tem que fazer? Tendência é replicar a perna anterior. Onde que eu parei? Justamente na onde entrou o vendedor novamente. Fez o pivô perfeitinho, tá? Então o volume, ele te fala tudo que você precisa saber. Se um rompimento é falso, se um rompimento é verdadeiro, se um pullback é verdadeiro, se um pullback é falso, se está na hora de comprar, se está na hora de vender. Baseado no volume, ele te ajuda muito. Não só, você não vai operar só volume, né? Mas ele te ajuda muito, muito nas suas operações. O volume é o cara. Se você é grafista, não quer operar indicador, não quer operar nada, você pode operar preço, tempo e volume
que é análise técnica clássica. Cara, realmente, por que você venderia aqui? Me fala. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, inclinadíssima, em nenhum momento rompeu, né? Rompeu aqui. Pode ser que aqui no rompimento eu queira vender e pegar mais 2.000 pontos em vez de 3.000. Tá? Vamos achar mais volume aqui? Ah, isso aqui é interessante, ó. O spread do candle, tá vendo que você tem uma força compradora muito grande, força vendedora muito pequena. Ó, ponto de atenção aqui, ó. Lembra que a gente opera candle a candle? A gente não sabe o que aconteceu no movimento. Ó, até agora não tô vendo interesse comprador. Olha aqui, ó. Aumento de volume. Teve interesse comprador? Não teve aumento de volume, nem interesse comprador. O que é o interesse comprador? Isso é o interesse comprador. Candle quase sem pavio. Aqui é o interesse comprador. Aqui eu poderia sair da posição vendida ou começar a querer comprar. Olha a diferença de spread. Um candle bonitão, muito mais bonito que os candles dos vendedores. Só esse aqui que era mais bonito que ele. Acréscimo de volume. Posso comprar? Não sei. Compra se você quiser. Diminuição de volume. Tá vendo? Volume menor. Depois que aconteceu? Aumento de volume. Spread. Olha só. Toda vez que cai feio, tá vendo? Não vou vender. Toda vez que o preço sobe, sobe bonito. Não quero vender aqui não. Ó, linha de tendência de alta, tudo bonitinho, pegando desde lá de baixo. Ó. Não venda. Todo aumento de volume, ó, porrada pra cima. Olha lá. Que coisa. Ponto de atenção desde aqui, ó. Daqui eu poderia ter começado a querer comprar. Ó. Olha o tanto que ele andou. Cara, o volume te ajuda muito. Acréscimo de volume. Não é porque o volume está acrescido que ele vai subir eterno. Olha o paviozão aqui. Ó, interesse vendedor. Depois foi-se embora. Vou vender aqui, nesse candle gigantesco? Não. Espera. Aqui eu poderia querer vender, né? Volume diminuiu, ó. Volume diminuiu. Aqui teve um acréscimo de volume, poderia ser exaustão do movimento. Poderia ter vendido aqui nesse candle. Tomaria um stop. Mas depois dessa vendida aqui, você pagaria tudo, né? Vamos achar mais um movimentão. Volumão. Vamos olhar aqui, ó. Acho que tem um volumão aqui, ó. Deixa eu ver se a gente acha mais próximo aqui do dia de hoje. O volumão aqui. Isso aqui foi o que a gente leu, né? É. Pouco spread, muito volume, muita negociação, espremeu. Aqui também a gente já leu o volume. Vamos ver se a gente lê esse cara aqui, ó. Ah, aqui ficou brigando e subindo. Acréscimo de volume, muita briga, ó. Acréscimo de volume, inicialmente na compra, depois o vendedor entrou forte, né? E depois eles ficaram brigando aqui, ó. Foi pra cima, foi pra baixo, foi pra cima, foi pra baixo. Aqui ainda tava briga, né? Se você colocar uma linha aqui, ó. Pra cima, pra baixo, assim, voltou. Desde o ponto de partida aqui, não tem nada de volume que a gente possa analisar. Qual que é a diferença de análise gráfica e técnica? Justamente o volume. Como assim o volume, Lucas? Cara, tudo isso que a gente viu, se eu tenho aqui um volume, se eu tenho aqui, isso aqui é um candle, tá? E eu tenho aqui vou fazer de branco, isso aqui é um volume, ó. Volume, beleza? Esse aqui é um candle
E esse aqui é um volume. Cara, esses candles aqui, ó, esses dois candles, esses dois caras aqui, ó. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui, gente? Esses dois caras aqui, ó. Aqui. Eles são iguais? Não. Quais são? O quem é mais forte que quem? Aparentemente, esse cara aqui é o mais forte, certo? Candle de força. Necessariamente não. Como a gente viu naquele exemplo. Olha o tamanho do volume desse cara aqui, ó. Um candle também positivo. Muito mais forte que o anterior. Por quê? Eu sei que a pressão vendedora aqui está muito mais forte que aqui. Olha o esforço. Vou até diminuir esse candle aqui, ó, para ficar mais claro ainda. Olha o esforço. O que é o esforço? O esforço é este cara aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esforço feito. Qual foi o resultado? Pouco esforço, muito resultado. Olha o tamanho desse esforço, velho. Foi um esforção. Isso aqui foi um esforcinho. Muito esforço. Resultado pequenininho. Resultado alto. Ponto de atenção. Divergência entre spread de preço e spread de volume. Dinheiro gasto. Volume é dinheiro gasto. Gastou-se muito dinheiro aqui, ó. Muito dinheiro. Alguém pode abrir mão e esse preço explodir para cima ou explodir para baixo. Então, o volume, cara, ele é o dedo duro do mercado financeiro. Com o volume, se diz se o movimento pode ser contínuo de alta ou movimento contínuo de baixo. Uma possível reversão, uma exaustão, uma continuidade. Tudo que você precisa saber, o volume vai te contar. Ao contrário também. Muito volume, pouco resultado. O que aconteceu aqui? Volume é o branco, não se esquece. Pouco resultado. O esforço. Como é que foi o esforço aqui, galera? Esforço pequeno, resultado grande. Esforço grande, resultado pequeno. O que aconteceu aqui? Se for num topo, isso aqui, né? Muita briga, muito comprador, muito vendedor. Se for no topo, o comprador pensou, caramba, eu já trouxe o preço até aqui. O vendedor está gastando muita grana. Para eu levar esse preço para cima, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Lá embaixo eu não gastei tudo isso. Vou sair fora. E aí o vendedor entra em ação com a ausência de comprador. O que ele consegue fazer? Muito resultado. Deslocar o preço bastante. Com o quê? Com pouco volume. Pouco esforço. Volume baixo. Por que ele fez isso? Porque os compradores saíram de cena. O comprador falou, cara, não é interessante eu gastar dinheiro aí não. Vou esperar o preço chegar aqui embaixo. O preço tá aqui, ó. Vou esperar ele chegar aqui. Aqui eu compro. Compro e levo o preço lá em cima de novo. Se eu ficar comprando aqui, eu vou ter que gastar muito dinheiro e o preço não vai subir. Um exemplo, olha só, para ficar mais claro para vocês ainda. Eu tenho R$10. Existe o mercado A e o mercado B. Com R$10 no mercado A, eu compro 100 bananas. Com R$10 no mercado B, eu compro 50 bananas. O que é mais interessante para mim? Eu comprar banana no mercado A ou no mercado B? Com os mesmos R$10, com o mesmo dinheiro que eu tenho para gastar, eu compro mais banana no A ou no B? No A. Então é interessante para mim eu ir aonde? Eu ir comprar aonde?
Comprar no mercado A ou comprar no mercado B? É muito mais interessante para mim, que sou o comprador, comprar lá no mercado A, lá naquele ponto, porque lá eu compro barato. Entende? Então, a lógica do mercado financeiro, como funciona o mercado financeiro. Para você entender o volume, você tem que entender como funciona o mercado financeiro. Oferta, demanda, agressão, absorção, esforço versus resultado, ordem a mercado, ordem limite. Interesse de negociação, zonas de interesse de negociação. Entendeu tudo isso, cara? Você não precisa de indicador, você não precisa de muita coisa. Você entendeu preço, tempo, volume, você consegue operar qualquer ativo no mercado financeiro. O volume, preste muita atenção nisso, tá? Se aperfeiçoe no volume. O volume é o dedo duro do mercado financeiro. Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou passar aqui para vocês rapidamente alguns dos indicadores que são baseados em volume. São ele, saldo, agressão. São ele, volume, profile. Volume, isso aqui não é at the price, isso aqui não é indicador, isso aqui é ferramenta, tá? Mas ele é quase como se fosse o indicador. E o volume financeiro, porque quando você só tem o gráfico e sem volume, você não consegue diferenciar se o movimento foi muito esforço, pouco esforço, se é uma exaustão, uma absorção, tá? Volume profile. O volume profile, o que ele é? Ele é um volume, um perfil de volume. Exemplo, essa pernada de alta aqui, ó. Aonde que foi o volume de negociação dessa pernada? Então ele te mostra o volume aqui de forma horizontal, né? Aqui embaixo a gente tem o volume aqui, ó, de forma vertical, e aqui a gente tem o volume de forma horizontal, tá? Volume profile, tem um vídeo explicando no detalhe ele. Muitos negócios, ó, muitos negócios foram gastos aqui. Aqui, ó, nó de baixo volume. Não teve interesse de negociação. O que o preço fez, galera? Se eu não tenho interesse de ambas as partes, o que o preço faz? Ele flui. Só tem vendedor aqui, não tem comprador. Então o preço anda. Só que depois que o comprador apareceu nessa região, o vendedor saiu de fora. Onde que entrou? Na mesma região de interesse de ontem, foi onde o vendedor entrou. O que o comprador fez? Levou o preço para lá facilmente. Então, cara, para entender volume, você tem que entender sobre oferta e demanda, agressão, absorção, ordem a limite, ordem a mercado, interesse, urgência, tem que entender tudo isso, tá? Então, a gente tem baseado no volume, volume financeiro, que te mostra aqui candle a candle, né? Pode ser 5 minutos, 1 minuto, diário, 60. A gente tem perfil de volume, que é o volume profile. Ele te mostra o volume por faixa de preço. Aqui mostra o volume do candle. Aqui te mostra o volume de negociação por faixa de preço. Olha aqui, quantos negócios tiveram nessa zona de preço? Muitos. Tá? Então, o volume profile te mostra isso. E outro indicador baseado em volume, que é o volume de agressão saldo. Esse tem que colocar em nova janela. Ele te mostra o saldo de agressão. O que é agressão? É uma ordem a mercado. Muita agressão foi muita ordem a mercado. Urgência. Quero comprar a qualquer custo, vamos dizer assim. Tá? Então, o que eu tenho derivado de volume? Volume profile. Volume em preço, em região de preço. Volume financeiro, volume no candle, volume nos 5 minutos. Saldo de agressão, que são saldo de ordens a mercado. Quanto que naquele candle teve de ordens a mercado? Olha aqui, ó. Deixa eu tirar esse volume profile e te mostrar um exemplo aqui, ó. Olha esse candle. Tanto de ordem a mercado que teve nele. Saldo. Olha esse outro candle. Qual que foi o saldo aqui? Pequeno. Por quê? Se eu tenho saldo é a diferença de um para o outro. Tinha muito comprador, depois o vendedor começou a entrar. E todo aquele saldo comprador, o vendedor foi comendo. O saldo comprador no final ficou o quê? Pequeno. Olha o saldo comprador no candle anterior.
O que aconteceu aqui? Ausência de vendedor. Por isso que o preço conseguiu andar, porque o vendedor não tinha entrado em cena ainda. O vendedor começou a entrar em cena, saldo, agressão de compra diminuiu, porque entrou saldo, agressão de venda. Mas o candle ainda terminou positivo. Beleza? Então, volume profile, volume no preço, volume financeiro, volume no candle. Saldo de agressão são agressões a mercado, o saldo de cada candle, ok? Então, quando você faz um casamento entre o volume financeiro com o saldo de agressão e o candle, sucesso nas suas operações. Estude volume. E por último, a ferramenta que é Volume at the Price. Ele praticamente, como a gente está aqui com o gráfico parado, não vamos conseguir. Pronto, volume at the price. Coloquei do último dia que teve pregão. O que ele é? O volume em regiões de preço. Olha aqui, a gente consegue. Opa, olha o tamanho. Olha a diferença, ó. Baixo volume, ó. Provavelmente daqui do 112.700 até o 113.900, 1.000 e poucos pontos, o preço andou direto. Vamos ver? Isso aqui foi dia 14, ó. Aqui, ó. Ausência de vendedor. Só tinha comprador aqui, ó. Só saldo agressão de compra. Aqui o vendedor apareceu um pouquinho, ó. Tanto que deu o pavio aqui, ó. Pavio. Mas o preço foi embora, ó. Falta de negociação, ó. Olha onde o preço ficou. Olha aqui, 114.220. Provavelmente essa região aqui, ó. Ficou aqui. Gastou-se muita grana aqui, ó. Então, mais uma vez, voltando aqui, nós temos saldo agressão, volume profile, volume at the price e volume financeiro. São os indicadores e ferramentas derivados de volume que você, se você é analista técnico, você precisa se aperfeiçoar no volume, estudar oferta e demanda, agressão e absorção, esforço e resultado, ordem a mercado, ordem a limite, urgência, tá? Saldo, agressão, volume profile, volume at the price e volume financeiro. Cara, se você tem tudo isso aqui na palma da mão, com certeza você vai aumentar muito a sua eficiência nas suas operações, tá? Bom, concluído o vídeo de hoje, espero ter te ajudado, espero que o conteúdo do vídeo de hoje possa ter ampliado a sua mente para você poder ter mais clareza nas suas negociações, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha clicando no botão do like aqui nesse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar também no comentário aqui desse vídeo ou me manda um direct lá no Instagram, que eu e minha equipe vamos fazer o possível para responder a sua dúvida, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!